Bom, então, assim, a gente, né, divide a anatomia e fisiologia ocular em anexos e o globo ocular em si. Tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre os anexos. Bom, então a gente tem os músculos, né? A gente tem músculos intrínsecos, né, dentro do olho, e os extrínsecos, tá? Os extrínsecos são 6, são 4 reto, né? 4 retos, superior, inferior, medial e lateral, e os 2 oblíquos. Bom, a gente tem gordura, né, na região periocular, também periorbital. Essa aqui é a apresentação deles, uma visão frontal. Essa aqui é uma animação 3D. A gente vê ali a órbita, né, a estrutura óssea, a localização dos músculos, né, formando o cone ali posterior, onde eles se inserem, junto com o nervo óptico. Uma visão frontal do olho direito, né, mostrando a origem dos músculos. Uma visão superior ali à direita. Bom, isso aqui vocês lembram, né? Esse daqui é o distanciamento em milímetros, né? Ali na região, naquela bolinha azul, né? Superior, 7,7 milímetros. Esse daqui a gente está falando do olho direito. 6,9 lateral, temporal, 6,5 milímetros inferior e 5,5 milímetros nasal. Por que é importante saber essa anatomia? Porque em algumas cirurgias, por exemplo, a cirurgia do pterígio, aquela carninha crescida, né, na região nasal, geralmente na região nasal. Existe temporal também, mas geralmente nasal. É importante o residente saber, porque R1 faz essa cirurgia e ele tem que saber essa anatomia, quantos milímetros ele está ali da região do limbo, que é a transição da córnea para a esclera, para ele não ficar cutucando muito e, de repente, podendo até lesionar o músculo na hora da cirurgia. A cirurgia a gente não pode pegar o músculo, tá? Então, por isso que é importante saber essa distância em milímetros. Bom, essa tabelinha aqui é uma tabelinha bem fácil de decorar, tá? Eu sei que, né, para quartonista, a gente entende que tem coisa assim que é pegar muito pesado, né? Saber certinho e lembrar certinho do nervo que inerva o músculo e a ação do músculo. Então, a gente tem aquela regrinha bem fácil, acredito que vocês lembram, né? Que é os 6 relativos, né? Então, a parte de cima é sexto par reto lateral, tá? E o de baixo, o tivus é T de nervo troclear, IV é quarto par e OS oblíquo superior. Então, vamos ver, vocês têm que saber o de cima e tem que saber o de baixo. O resto é o oculomotor, que é o terceiro par. Então, vamos lembrar lá, ó. 6 rela. Vamos falar do de cima. 6 rela. Aqui embaixo, ó. Aliás, lá em cima. 6 rela. Então, sexto par, abducente, rela, reto, lateral. E assim, se ele abducente, ele abduz, né? Então, ele mexe o olho para lateral, né? Moves eye laterally, tá falando. Então, 6 rela é sexto par, reto lateral, ele abduz o olho, porque é um nervo abducente. Aí vamos voltar. O tivus. Tivus, então, T de troclear. Troclear é o quarto par e oblíquo superior. Então, tivus, troclear. Aí lá embaixo, ó, a última fileira lá. À direita, troclear, quarto par, oblíquo superior. Aí tem a ação dele aqui. Ele deprime o olho e mexe para a lateral. Tá? Então, vocês veem que a primeira linha é o 6 rela, a última linha é o tivus, e tudo ali do meio é o oculomotor, que é o terceiro par. Então, reto medial, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior. Então, vocês sabendo isso, vocês já vão entender como é que funciona e qual é o nervo que inerva o músculo. Tá? Então, assim,
É uma regrinha super decoreba, né? Não é uma coisa importante, assim, de o professor cobrar e dar prova, né? Isso não vou cobrar de vocês, podem ficar tranquilo, mas é uma regrinha, assim, que se vocês decorarem ali, já ajuda bastante coisa, tá? Principalmente essa primeira fileira, que é o nervo abducente. Tá? Isso acontece muito, a lesão dele é a lesão mais frequente que tem, e ele geralmente é acometido na paralisia facial. Bom, aí a gente tem as pálpebras também, né? Então, a superior, inferior, elas são como se fosse uma cortina, né? A gente pisca, ela vai reespalhando a lágrima e relubrificando o olho. Então, isso daqui é a musculatura embaixo da derme, né? A gente tem um músculo elevador da pálpebra, a gente tem bastante musculatura aqui. Isso aqui é uma visão, um corte sagital, né, mostrando a pálpebra superior e inferior, a posição delas. Bom, essa daqui é uma pálpebra inferior, né? Isso aqui é importante anatomicamente para entender algumas doenças do olho em si, né, que acometem o olho. Então, a pálpebra, tanto a de cima quanto a de baixo, ela é dividida anatomicamente em duas metades, metade anterior e metade posterior. Então, isso daqui é uma figura ilustrando a inferior, mas a superior também é assim. A gente pode dividir ela metade, né, a lamela anterior, ali à direita, e a lamela posterior ali à esquerda, tá? Então, a direita, a anterior, fica posicionado o músculo, e atrás as glândulas de Meibomius, que é essa estrutura amarelada aí. Então, essas estruturas verticais, né, tanto inferior quanto superior, elas são exatamente essas glândulas de Meibomius, que é essa estrutura amarela. Então, elas se dispõem verticalmente, tanto na pálpebra superior quanto na inferior. Isso daí demonstra os orifícios quando sai ali na borda da pálpebra. Elas são responsáveis por produzir uma secreção lipídica. E quando tem obstrução delas, aí acaba formando o ordéolo. Tá? Então, elas são dispostas nessa anatomia aqui, aí vai acabar ocasionando o ordéolo, que popularmente chama de terçol. Então, é como se fosse uma espinha na pálpebra. Então, uma espinha, né, que é um processo infeccioso dermatológico, quando dá no nariz chama de espinha, quando dá na bochecha chama de espinha, e quando dá na pálpebra não chama de espinha, chama de ordéolo. Então, o processo é o mesmo. Tá? Geralmente causa mais comum a infecção por estafiloepidermites, da pele mesmo. Bom, aí as vias lacrimais também, assim, estão correlacionadas. A glândula lacrimal principal, ela fica localizada temporal superior, nessa foto aqui do olho direito. E aí a gente tem as glândulas acessórias também, que são menores, né, porém em maior quantidade, são várias. E o saco lacrimal, que é quem vai drenar a lágrima, por isso que quando a gente chora, a gente fica com o nariz correndo, isso é normal. Então, se você chora e fica com o nariz molhado, isso é normal. Então, ele acaba desembocando ali no meato nasal. Se eu não me engano, médio. Não tenho certeza, mas acho que é no médio. Bom, então ali à direita, né, essa fotografia é um corte sagital também, demonstrando a glândula lacrimal principal, aquela grandona ali, verdona, e algumas verdes pequenininhas, né, glândulas de Krause e de Wolfring, que são as glândulas acessórias. Tá? Bom, a lágrima é um componente vital, né, para a superfície ocular. Sem a lágrima de uma boa qualidade, né, o olho pode ter várias repercussões, né, doenças, infecções, e até levar à opacidade, né, da córnea, levando uma cegueira parcial. Tá? Então, a lágrima ela é composta por basicamente 4 porções, né, a oleosa, aquosa, mucínica, e o epitélio em si não é exatamente a lágrima em si, mas é a parte que entra em contato com o epitélio da córnea. Tá?
Então, é ele que vai fazer a adesão da superfície da córnea com a lágrima em si. Então, a lágrima é como se fosse uma piscininha deitada em cima do epitélio da córnea. Então, quando o paciente tem alguma obstrução ali das glândulas do canal lacrimal, ele pode ter, aqui nessa figura ali superior, tem um saco lacrimal ali, meio rosinha, vermelho, né? Então, se tiver alguma obstrução naquele nível, vocês podem ver que anatomicamente ele fica correlacionado. Essa foto aqui, ó, o paciente tem uma tal de dacriocistite. Então, uma cistite, né, uma inflamação do canal lacrimal. Isso daqui, geralmente com antibiótico via oral e analgésico ou anti-inflamatório via oral, o paciente melhora. A causa mais comum também é bactéria da própria flora da pele. Aí passa lá uma amoxicilina, mesmo a cefalexina ali, e um anti-inflamatório não esteroidal, um cataflã, um Dragisic, ou uma nimesulida via oral, o paciente uma semaninha fica bem. Tá? Se ele tiver dacriocistite de repetição, aí a gente pode pensar até em explorar cirurgicamente, né, depois de pedir exames, ver como é que tá, e acabar intervindo cirurgicamente, mas é muito, muito, muito raro ter que intervir cirurgicamente. Bom, a conjuntiva, daí a gente já começa a falar da bola do olho em si, né? A conjuntiva, ela tem a duas porções, a porção que é a tarsal, que é da pálpebra, né? Então, ela reveste a face interna, tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior. E a face posterior das pálpebras. E a face anterior ali da bola do olho, né? Da esclera. Bom, então, a conjuntiva, né? Acredito que todo mundo tem uma ideia como que funciona, mas ela é como se fosse um peritônio, assim. Ela é tipo um saquinho dobrado, né, virado lá para dentro, tem o fórnix lá, então ela recobre o fundo de saco, né? Tentem imaginar, né? O olho é uma bola, então 360 graus ali, superior, inferior, nasal, temporal, a gente tem toda essa dobra que né, anatomicamente é importante saber, porque às vezes o paciente fala, doutor, eu usei a lente de contato, foi lá para o fundo do olho. Não foi para o fundo do olho, não tem como ir para lá para trás, né, do músculo ali, da inserção dos músculos ou do nervo óptico. Por quê? Porque tem o fundo do saco ali. No máximo, ele vai bater no fundo do saco e ficar represado ali. Então, o paciente está com sensação de corpo estranho, a lente está ali, aí a gente acaba revertendo a pálpebra, né, superior e procurando ali para ver se não está ali no fundo do saco. A função dela é proteção e lubrificação, né? Ela acaba segurando a piscininha lá de lágrima do olho do paciente. Bom, aqui é uma foto de um paciente que teve uma hemorragia subconjuntival. Então, a conjuntiva, ela é essa pelinha bem fininha, ela é semi-transparente, né? Dá para ver estruturas, os vasos sanguíneos, por exemplo, por transparência através dela, e quando o paciente rompe o vaso sanguíneo, ele acaba formando esse sangue represado, né? Aí, que nem lembrando mais uma vez, ela forma 360 graus ao redor do olho, como se fosse as horas do relógio. Então, dependendo da hemorragia subconjuntival, se for intensa, né, o paciente às vezes toma anticoagulante, né, e não coagula, o olho fica vazando sangue, fica sangrando e acaba formando, assim, hemorragia subconjuntival 360 graus. Né? Às vezes é localizado, às vezes é temporal, às vezes superior, inferior, mas essa fotografia aqui foi bem intensa, foi 360 graus. É feio, mas não é grave. Geralmente, 1, 2 semanas absorve. A gente pede para o paciente não fazer forças, né, exercício físico e tal. Ele absorve espontaneamente. Não precisa de lubrificante, não precisa de remédio, anti-inflamatório, nada. Às vezes, dependendo, pedir uma avaliação, né, do nefro ou cardiologista ali, depende com quem que ele acompanha hipertensão arterial sistêmica. Fazer um acompanhamento, ver como é que tá, se não teve um pico pressórico, mas a princípio nada grave, né? Então, é claro que
se sangrou na parte mais superficial, mais externa do olho, claro que pode sangrar dentro do olho também. Mas se sangrar dentro do olho, aí a situação é um pouco mais grave. Bom, aqui uma outra ilustração é conjuntivite epidêmica. Acho que cortou ali um pouquinho o quadro. Conjuntivite epidêmica é aquela conjuntivite viral mesmo, adenoviral, comum, super contagiosa, que forma essas lesõezinhas esbranquiçadas na conjuntiva. Então, isso daqui é uma conjuntiva tarsal, né? Então, é a pálpebra que foi evertida e foi virada, assim, tipo, do avesso, entre aspas, né? A pálpebra foi virada do avesso, daí a gente está vendo a face interna, né? Face posterior da pálpebra, no caso, que é a pálpebra superior. Não dá para ver muito bem na foto, mas é uma pálpebra superior. A inferior não fica desse jeito. Bom, então, o olho mesmo, né, falando, ele é dividido em 3 porções, né, externa, média e interna. Aí, então, a externa é formada, né, pela esclera e pela córnea. A córnea é a parte mais anterior, transparente, né, avascular, e a esclera a parte esbranquiçada. Então, falando da esclera, a função dela é proteger, né, formar a casca do olho, né, em si, e ela serve de suporte para a inserção dos músculos extrínsecos, né, aqueles 6 grandes músculos, eles vão, né, inserir, vão fincar ali na parede da esclera em si. Então, mais uma vez, uma visão frontal, uma visão posterior, né, a inserção deles. Bom, a esclera, ela tem 3 camadas. A episclera, o estroma e a lâmina fosca. Aqui cortou também, mas aqui ela é formada por colágeno. Ó, aí as fibras de colágeno da esclera, elas são todas desorganizadas, tá? Aqui, essa imagem de cima, né, a imagem, ela está demonstrando qual que é a diferença da esclera, que é a metade da direita da foto, comparado com a metade da esquerda da foto, que seria a córnea, tá? Então, mais ou menos aqui no meio dessa fotografia, dessa ilustração, é a transição entre a córnea e a esclera. Então, vocês podem ver que na esquerda, a córnea, as fibras estão bem retinhas, uniformes, e microscopicamente ali está demonstrando um corte seccional, né, bem homogêneas, da mesma espessura e organizadas. Isso, quando essas fibras de colágeno elas estão bem dispostas, bem organizadas, a estrutura ela fica tão retinha, organizada, que ela fica transparente. Então, é isso que dá o caráter transparente da córnea, e comparado, né, com a parte, essa metade da direita da foto, ela fica toda emaranhada, tem umas disposições meio oblíquas, não retilíneas, umas mais calibrosas, outras mais fininhas, isso daí fica todo um desarranjo do colágeno e faz com que a esclera não fique transparente, ela fique esbranquiçada. Então, essa é a diferença estrutural que faz com que a córnea seja transparente e a esclera não. Aí, quando o paciente tem problema na esclera, né, como em artrite reumatoide, tem aqueles dedinhos tudo torto, aí ele pode ter esclerite. Né? Essa foto superior da direita ali é uma esclerite necrosante que fala. A esclera fica negra. Bom, aí a córnea, né, a parte mais da frente do olho, ela tem essas dimensões, daqui é uma ilustração assim, lateral. Né? Então, vocês podem ver a região superior e a posterior, que ali está ilustrando a íris embaixo e o cristalino em si. Tá? Aqueles 3 milímetros de altura é a profundidade da câmara anterior, que é da face posterior da córnea até a face anterior do cristalino. Então, né, esse olho é um olho que está, entre aspas, está deitado, né? Por isso que às vezes não dá para entender muito bem, mas tenta imaginar essa imagem assim de pé, aí o olho fica na posição anatômica. Esse paciente, como se ele estivesse deitado, tá? Então, em cima ali, o 4 milímetros é a face anterior do olho, da córnea. Aí a córnea, ela tem uma estrutura interessante, que é assim, ó, lá embaixo, né, a curvatura. Ela é mais esférica, na região central, naqueles 4 milímetros centrais do olho,
e ela é mais plana, mais achatada na periferia, ou seja, ela tem uma curvatura assimétrica. Então, a superfície da córnea, em si, a curvatura, o raio de curvatura, né, ela não é regular, né, igual em todas as suas porções. Ela é mais curva, mais acentuada no centro, e ela é menos curva, mais plana na periferia. Então, isso daí dá um caráter asférico, né, não esférico, asférico para a córnea. Isso é importante para ela focar a imagem certinho lá na retina. Bom, a córnea tem essas 5 camadas, né? Então, lá de cima para baixo é do anterior para o posterior, o epitélio corneano, membrana de Bowman, o estroma, que é basicamente 90% da espessura da córnea, membrana de Descemet e o endotélio da córnea. Bom, a córnea ela tem uma capacidade, ela tem uma característica muito peculiar, que ela, além de ser transparente, ela é avascular, tá? Então, esse caráter avascular da córnea é extremamente importante para o sucesso do transplante de córnea. Então, a córnea é o órgão que, né, estrutura humana mais, né, transplantada de todos os tempos, né? Então, tem uma taxa de sucesso muito grande, né, comparado com órgãos sólidos, né, tipo o fígado, rim. Por quê? Porque ela tem esse privilégio imunológico que a gente chama. Então, o que é ser privilegiado imunologicamente? Como ela não recebe vaso sanguíneo em condições normais, já vou explicar. Em condições normais, a córnea não recebe vasos sanguíneos, e como não recebe vasos sanguíneos, isso é uma característica importante para diminuir a rejeição. Por quê? Porque pelo sangue chega células inflamatórias. Então, chega interleucinas, fatores ali da cascata da inflamação, que vão induzir, né, uma inflamação e uma, entre aspas, rejeição daquele tecido que, vamos supor, quando é transplantado, se tivesse vaso sanguíneo, ia chegar um monte de células para induzir reação inflamatória, não desejada. Então, isso o organismo reconheceria como non-self, e daí fala, o que tem aqui nesse olho? É uma toxina, é uma picada de abelha, é uma coisa estranha, então vamos atacar. Aí ataca o botão transplantado e tem a rejeição, tem a perda, né? Tem a falência do transplante, caso tivesse muitos vasos sanguíneos. Mas como não tem, então a indução de reação inflamatória ela é muito baixa. Existe, mas é muito baixa. Então, por isso que na maioria das vezes a gente não precisa fazer imunossupressão, né, do paciente em si. A gente faz só, quando eu falo imunossupressão sistêmica, né, a gente faz só um corticoide, né, claro que de certa forma é uma supressão, mas ela é muito mais branda, né, então a gente usa colírio, corticoide, né, um potente anti-inflamatório local ali, mas geralmente um transplante com sucesso a gente não usa imunossupressor sistêmico, tá? Então, isso é uma característica muito importante para o sucesso do transplante. Aí, por que eu falei em condições normais a córnea não tem vasos sanguíneos? Porque em algumas situações a córnea tem sim neovascularização. Aí, quando eu olho um paciente prévio ali para indicar ou não, contraindicar o transplante de córnea, a primeira coisa que eu vejo é se o paciente tem neovascularização. Se tem neovascularização, eu já imagino que, né, a chance do sucesso do transplante é muito baixa, vai ter que reintervir, né, retransplantar, às vezes não vale nem a pena mexer. Então, isso é uma das coisas que o médico ali olha para ver se, né, qual que vai ser a porcentagem de sucesso ali do transplante de córnea em si. Então, professor, pode falar. O colírio com corticoide o paciente ele usa cronicamente ou só período agudo depois? Então, geralmente um transplante de córnea normal, né, o transplante de córnea mais comum ainda feito hoje é o transplante de córnea penetrante que fala, tá? Existem modalidades diferentes do transplante de córnea, baseado basicamente
na profundidade do tecido transplantado, tá? Então, a gente tem, vamos dizer assim, mais simplificado, a gente tem 3 tipos. Ou a gente tira a metade, né, uma porção da frente da córnea, então vamos supor lá, metade anterior da espessura da córnea, ou a gente tira não uma metade, né, mas uma parte de trás, que é o endotélio, né, mais interno, mais posterior, ou a gente arranca tudo. Então a gente faz a espessura total da córnea, que é o transplante penetrante. Daí, assim, dessas 3 modalidades, ainda hoje, a gente faz a maioria dos transplantes de espessura total, tá? Então, aí, respondendo a sua pergunta, é assim, fazendo um transplante de espessura total, que é o transplante penetrante, a gente faz uma dose de ataque, né? Então, assim, uma coisa normal é o paciente usar o corticoide, que aí o corticoide, no caso, é acetato de prednisolona. Acetato de prednisolona, colírio 1%. Daí o paciente pinga assim de 3 em 3 horas durante, sei lá, 2 semanas. Aí no que vai desinflamando, vai melhorando a inflamação ali, vai ficando mais transparente, mais limpinho, a gente vai espaçando mais, vai diminuindo o uso. Então a gente pode tirar esse de 3 em 3 horas, que são, sei lá, 8 vezes por dia, a gente diminui, pode ser de 6 em 6 horas, sei lá, 4 vezes por dia, depois de 3 vezes por dia, né, de 8 em 8, a gente vai espaçando, vai diminuindo, tá? Mas falando assim, um transplante normal lá, sem nada, arroz com feijão, a gente faz de 3 em 3 horas umas 2 semanas, depois a gente vai regredindo, né, desmamando, aí de 6 em 6 horas, tipo 1 mês, aí depois começa a ser mais demorado. Aí depois a gente usa lá 3 vezes por dia, lá 1 mês, 2 meses, depois 2 vezes por dia, 1 vez por dia. Aí geralmente ele vai usar esse corticoide aí 1 vez por dia, até mais ou menos o 4º, 6º mês de transplante. Tá? Aí depois a gente vai sentindo, vai tateando, vai vendo qual é que é de cada paciente, mas geralmente, no mínimo, ele vai usar lá uns 6 a 8 meses esse corticoide. Tem paciente que usa a rodo, assim, pelo menos 1 vez por dia durante anos, né? 2 anos, 3, 5 anos. Aí, claro que corticoide de longa data, né? Muito vai induzir uma catarata, um glaucoma, tal. Então, tudo isso a gente tem que pesar, né? Mas usa bastante, sim. Esse é um transplante, assim, um sucesso ali, beleza, que não teve rejeição, que não teve que retransplantar, que não teve que refazer dose de ataque. É mais ou menos essa posologia que a gente usa. Alguém mais tem alguma dúvida? Beleza. Bom, então aqui a microfotografia eletrônica, né, mostrando as fibras de colágeno, com espaçamento uniforme. Aí, ainda a última camada, né, o endotélio, tem esse padrão hexagonal, parece uma colmeia de abelha. Então, essas células, que daí é o que eu falo, né, não exatamente espessura metade de trás. Quando a gente faz o transplante endotelial, a gente não tira, tipo, metade, né? O endotélio dá 0, tantos por cento da espessura da córnea. Então, óbvio, não é metade. É só essa camada. E essa camada é uma camada unicelular. Então, ela é bem fininha, bem delicada. Então, existem doenças que acometem apenas e somente o endotélio da córnea. Então, daí foi estudado, para que trocar toda a espessura da córnea, sendo que só tem problema em uma camada? Então, vamos desenvolver uma técnica cirúrgica que tire só uma camada da córnea. Então, esse transplante endotelial. Tá? Aí, a densidade, quando a gente fala assim, é por milímetro quadrado. Tenta imaginar, tenta desenhar 1 milímetro quadrado numa folhinha de papel, e nesse 1 milímetro quadrado tem, né, uma córnea sadia, normal, de um adulto, 30, 40 anos de idade, vai ter mais ou menos 3.500 células dentro desse quadradinho de 1 milímetro quadrado. Então é bem pequeno. Bom, aí, né, terminando a casca, né, de fora do olho, já partindo já para a túnica média, é a túnica que a gente chama de túnica vascular, tá?
que é o corpo ciliar, a íris, vamos falar pela ordem, a íris, a parte anterior do olho, depois indo para trás o corpo ciliar, que é onde é produzido o moracoso, que eu já vou falar, e depois a coroide, lá para trás, que é onde está revestindo por baixo da retina. Bom, a íris é a parte da frente do olho, onde tem a pupila, né? A pupila, na verdade, não é uma estrutura, é um furo, é um buraco, né? Que é onde a parte colorida do olho, a íris. Aí, a íris também tem uma musculatura, né, de fibras radiais, que são ali as externas, as fibras da direita ali, que tem as flechinhas puxando para fora, que é as fibras que dilatam a pupila. Então, tenta imaginar, assim, uma fibra que foi contraída, se ela fica contraída, ela fica mais curta. Então, são as fibras radiais que, ficando mais curtas, elas vão abrir aquele buraco que é a pupila. Então, a ilustração ali da direita, uma pupila dilatada, é contração das fibras radiais, tá? Então, depois eu vou mostrar o slide ali. Então, as fibras radiais, que é estimulação simpática, eles fazem a dilatação da pupila. Então, abre a pupila. E a foto da esquerda ali é o parasimpático que é estimulado. Então, não são as fibras radiais, elas são relaxadas, fica mais comprida, e as concêntricas, as circulares, que são contraídas. Aí, se elas ficam contraídas, elas fecham a abertura, né, da pupila. Então, para lembrar, né, essa ilustração aqui do teatro é assim, ó, simpático, a boca aberta. Então, simpático, uma pessoa simpática, sorridente, já está aberta, boca aberta, pupila aberta, pupila dilatada. O parasimpático, aquela cara triste lá, fica com um bico, aí a pupila está fechada. Então, simpático estimula a midríase, pupila aberta. E parasimpático, quando é estimulado, né, induz a miose, pupila fechada, miose. Partindo para o corpo ciliar, fica na região posterior à íris, né, a parte de trás. Isso daqui é uma fotografia vendo como se estivesse dentro do olho. Então, você está vendo como se tivesse uma câmera ali dentro do olho, olhando, tentando olhar por fora, né? Mas daí, olhando a face posterior da íris, o cristalino ali embaixo. Aí, o corpo ciliar, então, ele é formado por duas partes, né? A parte plicata, ou parte pars plicata, ou parte pregueada, né? Acho que é do latim, se não me engano, e a pars plana, que é ali a da esquerda, a parte retinha. Então, a zônula são esses risquinhos vermelhos, que são as fibras, né? Também chamado de ligamento suspensor do cristalino, e a íris ali em cima, a parte mais anterior. Bom, então, o corpo ciliar, uma das funções dele é a formação do moracoso, que é o líquido que preenche, né, o segmento anterior do olho, ali, a câmara anterior. Então, esse líquido é importante para nutrir algumas estruturas do olho e formar, né, inflar, dar sustentação ali para a câmera, deixar o olho cheio. Tá? Então, ele é produzido, né, depois eu vou passar um link para vocês, que vocês vão conseguir ver uns videozinhos bem legais no YouTube. Então, é produzido ali na parte atrás da íris, aí ela passa pelo orifício da pupila, e depois ele preenche a câmara anterior ali do olho, e depois é drenado no ângulo iridocorneano. Já vou mostrar para vocês também. E, além disso, o corpo ciliar também funciona da acomodação. Ó, então, esse é o tal do ângulo da câmara anterior. Essa parte ilustrada em azul. Então, ali a parte de cima, aquela parte branca, é a córnea, né, indo para cima, lá, indo para frente do olho. E essa parte azul ali é como se fosse a íris do paciente, a parte colorida do olho. Então, essas estruturas ali embaixo são os processos ciliares. Eles produzem o líquido do moracoso, aí passa pela pupila e depois é drenado por essas traves azuis aí, que é a rede trabecular. Então, é como se fosse uma esponjinha que vai absorvendo ali, depois vai drenando ali para
o canal de Schlemm, todas as estruturas de drenagem do humor aquoso. Tá? Então, ali à direita ali tem as estruturas que fazem a drenagem e tal. Acho que isso daqui não é nada de ser cobrado assim para o acadêmico do 3º, 4º ano. Isso aqui é questão de prova de título de especialista para residente. Ó, depois eu vou passar isso aqui, né? Não tem como ficar copiando aí. Depois eu passo o link, vocês conseguem ver uns videozinhos bem legais da fluídica do humor aquoso. Bom, aí quando a gente fala de humor aquoso e líquido, né, que preenche o olho, não tem como a gente não falar de glaucoma, tá? Então, o glaucoma é uma doença que tem alteração no nervo, né, ocular, e a maioria das vezes é a pressão intraocular do paciente que está alterada. Nem sempre, mas a grande maioria das vezes é a pressão intraocular que está ocasionando a lesão no nervo óptico, tá? Bom, é uma importante causa de cegueira, né, tratável, é uma perda de visão irreversível, infelizmente, por isso que é muito importante a gente tratar o paciente. Então, ali, aumento da pressão intraocular, dano do nervo óptico e perda, né, queda do campo visual. Isso é uma tríade clássica do glaucoma. Cristalino é onde a gente tem a catarata, uma lente biconvexa. Ela é como se fosse uma lente de óculos dentro do olho. Tá? Então, com o tempo, ela deixa de ficar transparente e vai formando a catarata. Ela tem as estruturas, que é a cápsula do cristalino, o epitélio e o núcleo em si, que é aquela parte mais no miolinho ali na ilustração da direita ali. Então, essas são fotos de microfotografia eletrônica, mostrando as fibras, como que elas são dispostas. E o cristalino, ele participa também ativamente, né, super importante, do processo de acomodação. Acomodação também, eu tenho um videozinho bem legal para vocês entenderem como é que funciona. Então, assim, ó, deixa eu só ver como é que tá aqui. Isso, ó. Primeiro, então, vamos falar nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem, está escrito lá, visão à distância, né? Então, quando a gente está olhando para longe, a gente não cansa, tá? Então, igual sempre o meu professor de cursinho falava, o que cansa? Cansa você estar na praia olhar o horizonte ou cansa você olhar a apostila do cursinho? De perto que cansa. Então, assim, ó, de perto, quando a gente está vendo aqui, ó, essa parte vermelha, esse círculo vermelho, ele tá com uma musculatura contraída. Então, ali, ó, accommodation near vision, que é a visão de perto. Então, de perto, o músculo que faz, né, a função da acomodação, ele está contraído. Se ele está contraído, aí fica cansado. Agora, nessa foto aqui, ó, aquele vermelho lá, ele está fininho. Se ele está fininho, ele está relaxado. Então, para longe, a gente não está usando a acomodação, a gente não está contraindo o músculo da acomodação, então não cansa. Então, para longe, não contrai, e para perto, a gente contrai. Tá? Então, assim, ó, outra coisa que vocês têm que ver. Aqueles quadradinhos verdes, eles estão mostrando os ligamentos, né, da zônula, que é o ligamento suspensor do cristalino. Então, tenta imaginar assim, ó, se você deixa mais aqui para longe, mais tensionado esses fiozinhos, essas cordinhas, se você tensiona a cordinha, ela estica o cristalino 360 graus, né? Sempre vocês têm que pensar, 360 graus no olho, que é aquela ilustração ali da direita, né? A bola amarela ali. Então, esses fiozinhos puxando, cada um esticando 360 graus para cada canto do olho, ele vai esticar o cristalino, ele vai ficar mais fininho. Então, vocês podem ver a ilustração do meio ali, aquele azul, ele está mais fininho. Então, como ele está mais fininho, ele fica mais achatado, e daí ele fica menos potente, como lente, né? Ele é uma lente de padrão convergente, é uma lente positiva, ela faz convergência dos raios.
Então, se ela fica menos potente, ela fica menos convergente. Aí, se ela fica menos convergente, ela foca as imagens, né, os raios que vêm do mundo externo, lá na retina. E quando a gente faz a acomodação, vocês veem aqui essa ilustração aqui do meio, o cristalino está mais gordinho, ó. Mais gordinho, mais chatinho, mais fininho. Então, quando ele fica mais gordinho, tenta imaginar assim aquela lente de lupa, uma lupa mais gordinha, mais grossinha, ela fica mais potente, ela amplifica mais a imagem. Então, ela, como ela é uma lente convergente, ela ficando mais potente, ela fica mais convergente ainda. Então, dessa forma, os raios de luz conseguem ser focados na retina, mesmo sendo, né, vindos de perto, tá? Aí no videozinho que eu passo para vocês, vocês vão ver que entende mais tranquilo. Às vezes só por fotografia, assim, é um pouquinho mais chatinho de entender. Aí depois eu passo o link para vocês. Então, né, aqui ilustrando as imagens, quando chega ali, passa, vem em paralelo, passa pela lente e é focado ali na retina. Bom, cristalino, então, é onde dá a catarata, vai opacificando, depois a gente tem que substituir, né, fazendo a troca da lente natural por uma lente artificial, né. Então, essa aqui é uma catarata bem intensa, brancona, assim, a gente olha ali, o paciente já consegue ver sem o aparelho, já vê aquela pupila branca, que é um sinal que chama leucocoria, pupila branca, leucocoria. Bom, o coroide é a porção vascular, super, né, nutrida pelas artérias, arteríolas e drenada, né. Então, aqui a gente tem todos os vasos, de onde eles são ramos e tal. Acho que para acadêmico terceiro, quarto ano, assim, é importante saber que toda a irrigação, né, principal, do olho em si, vocês podem, se vocês saberem que é ramo da carótida interna, já está ótimo. Acho que essas outras, assim seria mais para coisa de residente, assim. Tá? Não vou cobrar nada de muito aprofundado disso de vocês. Bom, aí passando para a tônica interna, a retina em si, que é a parte neurosensorial do olho, e a gelatina que preenche a cavidade interna do olho, que é o humor vítreo. O humor vítreo, ele não é aquoso, assim, aguado igual o humor aquoso. Ele é mais viscoso, assim, ele parece uma gelatina, assim. Ele preenche ali a bola do olho, a parte interna da bola do olho. Bom, a retina, então, a gente tem algumas porções mais principais, né, que seria essa fóvea, a mácula, né, o nervo óptico e os grandes vasos, tá? Essas são as estruturas mais importantes para vocês saberem, né, nível de acadêmico. E ali na fóvea que tem a parte mais nobre da visão. Se o paciente tiver um problema na periferia da visão, não tem tanto problema. Agora, quando a gente olha no olho de uma pessoa, quando a gente encara uma pessoa, a gente está usando basicamente os fotorreceptores da fóvea. Aí a retina, com todas as suas 10 camadas, isso daqui também é uma coisa para ser cobrada de médico residente, né? Aí a retina, então, é artéria oftálmica, tá? Aí, então, é ramo da artéria carótida interna, tá? Então, sabendo isso daqui, essa fotografia é a mais importante da vascularização do olho em si para acadêmico de medicina. Mas sabendo que é um ramo da artéria carótida interna, tá ótimo. Para mim tá ótimo, sem saber isso. Aqui tem todos os vasos, tal, de onde que é ramo, onde que nutre tal estrutura, a região mais posterior da esclera, depois algumas que vão para a região mais anterior. Drenagem venosa também, isso daqui é cobrado em prova de residência, né? Saber a ordem das estruturas em si. O sangue sai, entra
por uma veia, depois drena para outra, e drena para outra, e vai cair em outra estrutura, tá? Até a veia cava. Isso daqui é super, super complexo para ser cobrado para acadêmico. Bom, esse aqui também é um videozinho bem legal que vocês vão ver. E daí, assim, fazer a correlação, né? Oclusão, qual é a diferença entre oclusão venosa e oclusão arterial? Eu não lembro se eu acabei falando para a turma de vocês naquela aulinha, não sei, vocês assistiram essa aulinha lá no Oftalmar, lá no anfiteatro, lá? Sim, professor. Ah, tá. Então, com a professora Tânia lá, né? Bom, então assim, ó, antes eu pensava, como acadêmico, né, nunca fui nada, assim, brilhante, eu ficava pensando assim, pô, mas tudo bem, né, oclusão arterial, eu acho que não precisa ser o mais inteligente da medicina ali para saber como que oclui, né, como é que um êmbolo, um trombo ali, ele oclui uma artéria. Então, sai do mais calibroso e vai para o mais fino, né, para o menos calibroso, não precisa ser o maior gênio do mundo, que uma pelotinha lá dentro, uma hora vai chegar na parte fina e não vai passar mais, porque está saindo do mais grosso para o mais fino, como se fosse um funil. Uma hora vai ocluir lá e, putz, não vai passar mais sangue. Beleza. Isso daí eu consegui entender no terceiro, quarto ano. Mas daí eu ficava pensando, porra, mas como é que faz oclusão venosa, né? Se sai do mais fininho e vai para o mais calibroso, é o processo inverso do funil, né? Como é que vai obstruir, meu? Se vai para o mais calibroso, eu ficava assim, caramba, meu, não estou entendendo como é que oclui. Aí, depois, lá mais à frente, que eu fui entender. Lá pro meu quinto ano, lá no internato, eu fui entender como é que funciona a oclusão venosa. Então, assim, a oclusão venosa, né, é quando a parede, né, da artéria, aí existem várias causas, mas uma das causas mais comuns, acho que se não a mais comum, é hipertensão arterial sistêmica, né? Então, existem porções que, no cruzamento de uma artéria com a veia, a artéria sendo mais grossa, mais calibrosa, mais rígida, né? O caninho, quando a gente fala no sistema hídrico, né? O caninho da artéria, ele é mais forte, mais resistente, né? Tem uma pressão hídrica maior ali dentro, daquele encanamento. Então, ele comprime a veia, porque às vezes eles estão ali naquele cruzamento, eles estão usando estruturas que fazem não é a conexão, é a fixação de um vaso sanguíneo contra o outro, e por isso que tem nessa ilustração tem uma tesourinha ali, ó. Então, o médico vai lá, né, isso aqui, claro, não é a nível ocular, né? Nível, né, vamos supor, cirurgião vascular, fazendo uma perna ali, o braço, uma artéria mais calibrosa. Ele vai lá com uma tesourinha e corta ali aquelas estruturas que estão fixando aquele ponto de cruzamento, aí libera a tensão daquela compressão que está sendo exercida da artéria contra a veia, aí libera a fluídica, aí ele flui o sangue melhor, meio que normalmente, né? Então, é desse jeito que ocorre a oclusão venosa, né? Para quem não sabia igual eu, tomara que não tenha ninguém igual eu. E daí, é assim, quando se tem oclusão venosa, aí eu acho que não é tão difícil de entender. Então, tenta imaginar, se tem o bloqueio ali, dali para frente, a drenagem está sendo deficitária, e se não está mais voltando sangue dali para frente, ele começa a acumular o sangue dali para trás. Então, ele começa a aumentar a pressão hidrostática dentro daquele vaso sanguíneo. Então, o que dá? Dá hemorragia, né, tudo ali para trás, não está passando sangue, não está voltando o sangue para frente para a veia cava, então ele está obstruído ali, está aumentando a pressão hidrostática ali, e vai dar tortuosidade vascular. Então, o que é um sinal clássico de oclusão venosa ou estenose venosa no nosso dia a dia? É varizes nas pernas, né?
Então, é mais predisponente, né, das meninas. Então, vocês veem assim que fica tortuoso aqueles vasos da perna. Então, por quê? Porque não está voltando sangue direito, está sendo represado ali nos membros inferiores, então está dando tortuosidade vascular, né? E às vezes pode dar microhemorragias. Então, é isso que acontece também no olho. Claro que a nível microscópico, mas a gente tem, quando a gente faz esse exame, chama retinografia, uma fotografia da retina. Então, a gente, médico, oftalmologista, quando está procurando ali sinais de oclusão venosa, a gente está vendo microhemorragias e tortuosidade vascular. Né? Então, é isso que a gente também, igual a gente vê tortuosidade vascular na perna, nas varizes, a gente também tem no olho, porque a fisiopatologia, né, o mecanismo hídrico é o mesmo, obstrução venosa. E na oclusão arterial, oclusão arterial até eu no terceiro ano não sabia como é que funcionava. Então chega um êmbolo, tá vindo ali na artéria mais calibrosa, grossona tá passando, na grossona tá passando, na média foi meio raspando, foi raspando, chegou na fininha, entupiu. Entupiu, não chega, não vai sangue, né, arterial dali para frente. Então obstrui. Aí então, se não vai sangue dali para frente, a retina fica pálida. Né? Então, eles têm uma retinografia também olhando, né, mostrando ali que tem toda uma palidez da retina, né, comparado com aquela outra retina toda laranjadinha, né, sendo nutrida. Aqui não vai estar chegando sangue direito. Ah, e por que ali naquele centrinho ali tá meio rosadinho, doutor? É porque ali, tá falando ali na foto, né? Cherry red. Então, esse é o sinal da mácula em cereja, vermelho cereja. Essa região ali, ó, ela é temporal ao nervo óptico, é a região da mácula. Então, por que ali tá meio rosadinho, parece que tá chegando sangue ali, doutor? Porque essa parte do olho, que é a parte mais nobre, felizmente, a parte mais nobre da visão, ela tem uma irrigação acessória. Então, mesmo que tiver uma oclusão arterial, né, oclusão pela artéria central da retina, que vem ali junto com o nervo óptico, caminhando dentro do nervo óptico, essa região, ela ainda recebe um pouco de sangue por outros vasos paralelos. Então, eles deram um sinal clássico de oclusão arterial. A retina, né, quase toda fica pálida e nessa região central, né, felizmente a mais nobre, ela ainda recebe um pouco de irrigação, mas o prognóstico é bem reservado, assim, o paciente geralmente fica com uma sequela bem forte, assim, tem uma perda de visão irreversível, é bem complicado isso. Então, os vasos da circulação retiniana, né, isso aqui é importante, vocês vão acabar aprendendo isso, né, na fisiopatologia a nível, né, de microvascular, né, acho que na endócrina, vocês vão acabar vendo isso, como é que funciona os danos, né, a nível de pericítios, né, de vaso sanguíneo, para aprender como é que funciona a diabetes, né, então, os órgãos-alvos, e porque assim, a diabetes é uma microangiopatia, né, então, onde tiver veia, vai ter problema. Então, é só no corpo inteiro. Então, isso daqui é uma fotografia que está mostrando essas bolinhas, são microaneurismas. Então, microaneurisma é quando forma tipo uma bexiguinha, né, de sangue ali dentro do vaso sanguíneo. Por quê? Porque ele deu uma estufada, ele perdeu algumas propriedades mecânicas da parede do vaso, aí ele fica meio dilatado, aí são os microaneurismas. Isso daí é primeiro sinal que a gente encontra na retinopatia diabética, então no olho do paciente. Aí aqui são sinais que a gente encontra na retinopatia diabética, quando ela é menos grave, a imagem da esquerda não proliferativa, e a da direita mais grave, já proliferativa. É isso aí, pessoal.